Sistema de organização modular de ensino. Oi, meus alunos queridos, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Vamos lá, nossa aula de hoje, tá? Aula de número 3, conjunções subordinativas. Essa aula é para a primeira, segunda e terceira série do ensino médio, tá? Temos aqui conjunções subordinativas que vão estudar hoje, tá? Prestem muito bem atenção, porque não é um assunto muito fácil, mas vocês vão conseguir assimilar, ok? Aqui, professor Reginaldo Souza, com vocês. Vamos lá? Bem, as conjunções subordinativas são os termos que ligam duas orações sintaticamente dependentes. Ou seja, uma depende da outra para ter sentido, né? É o contexto da frase o que determina o tipo de relação estabelecida pela conjunção. As conjunções não desempenham função sintática na oração e são ligadas somente pelos conectivos, ok? As conjunções subordinativas dividem-se são 10 causas, concessiva, aliás, causais, de causa, né? Concessivas, condicionais, comparativas, finais, proporcionais, temporais, comparativas, consecutivas e integrantes. Número 1. Conjunções causais. São aquelas que indicam uma oração subordinativa que denota causa, ou seja, tem sentido de causa. São elas porque, pois, porquanto, como. Só que esse como aqui, ele é no sentido de porquê, porque ele vai aparecer lá nas comparativas como sentido de comparação. Pois que, por isso que, a que, craseado, uma vez que, visto como, e o quezinho. Esse que é um problema, né? Porque uma hora ele é pronome relativo, outra hora ele é conjunção explicativa coordenativa, aqui ele já é das conjunções subordinativas, ok? A casa incendiou porque esqueceram o gás ligado. Isso foi a causa, né? A causa do incêndio. Por isso que você passa a palavrinha porque aqui, gente, é a conjunção subordinativa de causa. Saiu mais cedo visto que o filho ligou. Qual foi a causa da pessoa ter saído mais cedo? Foi o filho que ligou para ele, olha, tem uma situação aqui, olha, venha porque não sei o que, né? E aí, por aí vai. Vamos lá. Próximo. Número 2. Conjunções concessivas. São as conjunções que indicam uma oração em que se admite um fato contrário à ação principal, mas incapaz de impedi-la, ou seja, é a palavrinha aqui, embora, conquanto, ainda que, mesmo que, posto que, bem que, se bem que, apesar de que, nem que, e o quezinho novamente aqui nessas concessivas. Vamos aos exemplos? Embora ficasse nervosa, sempre se saía bem. Angélica, posto que muito emocionada, voltou-se para a rua. Próximo. Conjunções conformativas, vem de conformidade. São chamadas conjunções conformativas aquelas que iniciam uma oração subordinativa em que se exprime a conformidade de um pensamento com a oração principal. Por exemplo, conforme como, no sentido de conforme. Segundo, consoante, são essas palavrinhas aqui, ó. Segundo, consoante, conforme o presidente, os juros têm que cair no próximo semestre. Que é o exemplo, tá, gente? Aqui. O artista repassa as impressões como lhe chega à alma. Ou seja, esse como tem sentido de conforme, é só trocar o sentido dele. Você vai ver naqueles livros, segundo Paulo Freire, que trata não sei do que, esse segundo aí vem ser a conjunção conformativa, tá? Próximo. 4. Conjunções finais. Isso expressa finalidade para algo. As conjunções finais iniciam uma oração subordinativa ou subordinada, indicando a finalidade da oração principal. Ou seja, tudo está relacionado, né? A subordinada, ela está relacionada à oração principal. Exemplo: para que, a fim de que, porque, no sentido de que, né? Que, aí temos os exemplos aqui. São as palavrinhas aqui, ó. Para que é a palavrinha que se usa a fim de que, porque,
tá? Mas esse porquê ele tem sentido de quê? E o quezinho novamente aqui para perturbar, né, gente? Exemplo: é tarde para que reverta o estrago. Apertei o ferimento a fim de que parasse de sangrar. Próximo. Conjunções proporcionais. Isso lembra proporção de algo. Conjunções proporcionais iniciam uma oração subordinativa ou subordinada em que mencionamos um fato realizado para realizar-se simultaneamente com o da oração principal. São elas as palavrinhas: à medida que, ao passo que, à proporção que, enquanto, quanto mais, no sentido de mais, né? Quanto mais no sentido de tanto mais, quanto mais no sentido de menos, quanto menos. Proporção, gente, de algo, no sentido de menos, quanto menos, aí vai. Exemplo: à medida em que o tempo passava, confortava-se. Não gostava da sogra, quanto mais da cunhada, ó. É proporção isso, tá? Próximo. Número 7. Conjunções temporais. As conjunções temporais são aquelas que indicam uma oração subordinada, indicadora de circunstância, né? De tempo. Isso lembra tempo. É como se fosse os advérbios de tempo, tá, gente? São elas: quando, antes que, depois que, até que, logo que, sempre que, assim que, desde que, todas as vezes que, cada vez que, apenas, apenas, mal e que, desde que, tá? Vamos aos exemplos? Desaprovou o comportamento do filho assim que soube do ocorrido. Assim que, tá? Apenas pegou o casaco e saiu a correr pela rua fria. Tá? Próximo. Deu para entender, né? Palavra em sentido de tempo, gente. É a conjunção temporal, ok? Próximo. Oitava. Vem a conjunção agora comparativa, né? São aquelas que iniciam uma oração que encerra o segundo integrante de uma comparação, de um confronto, tá? É o que, do que, usado depois de mais, menos, maior, menor, melhor, pior, qual, usado depois de tal. Como, olha a palavrinha como de novo, né? Aqui mas no sentido de comparação. Assim como, bem como. Exemplos: as ideias chegavam como entrega rápida, ou seja, tá comparando, né? Parecia mais feliz que o habitual. Chorou tal qual criança que perdeu o doce. Olha. Próximo. Conjunção de número 9. Conjunções consecutivas. Consequência, isso lembra, tá? São as conjunções consecutivas, aquelas que iniciam uma oração na qual é indicada a consequência do que foi declarado na oração anterior, ou seja, a principal. É o quezinho precedido de tal, tanto, de modo que, de maneira que. Exemplos: os fatos eram tão inusitados que tentou fugir dali. O som estava tão alto que as paredes do quarto chocalhavam, ou seja, fazia barulho, né, gente? A última, no número 10, são as conjunções integrantes. Gente, essa conjunção aqui, essas conjunções integrantes, elas caem muito em concurso público, tá? Muito mesmo. São as conjunções utilizadas para introduzir uma oração que atua como sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo, complemento, nominal ou aposto de uma outra oração. Exemplos: as conjunções são que e se, tá? Essas duas linhas aqui, o quezinho de novo para perturbar e a palavra se. Vamos aos exemplos? A verdade é que te amo. É o quezinho aqui. Olha, é diferente, tá, gente? A conjunção integrante é o contrário do pronome relativo, tá? A verdade é que te amo. Não é assim, foi João que me bateu, não. Porque o pronome relativo está sujeito ao... o quezinho está sujeito, né? Ao sujeito, a pessoa que está falando. Foi Maria que casou no sábado. No caso aqui, ela vem antes do sujeito, né?
A verdade é que te amo. Aqui não aí não pode fazer aquela pergunta para descobrir o pronome relativo. Quem ama, né? Ninguém sabe quem. Então, nesse caso, é a conjunção integrante. Não sei se você notou que as cortinas são senhoriais. Isso é um termo bem antigo nessa palavrinha aqui. Ele se, ó, não sei se você, olha, não foi você, se não sei o que, não. É se você, é antes do pronome aqui, no caso, né? Já que essa conjunção integrante, ela é usada como sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo, complemento, que pode ser nominal, ou aposto de outra oração, tá bom? Então, pessoal, o conteúdo é esse daqui, tá? Vamos estudar bastante, ver quantas vezes puderem, já que se trata de uma videoaula. Vamos aos exercícios. Atividade de número 1, tá? No período, da própria garganta saiu um grito de admiração, que Cirino acompanhou, embora com menos entusiasmo. A palavra destacada expressa uma ideia de esse embora. Qual será delas, hein? Você vai estudar aí, vai mentalizar. Será que é de explicação essa conjunção aqui? Será que é de concessão essa conjunção? Será que é de comparação? Será que é de modo ou é de consequência? Bom, depois vocês vão fazer, ok? Número 2. No fragmento, a vida ganhou em qualidade, prorrogando a juventude, sem com isso perder os benefícios da longevidade bem-vinda. Bem, a oração destacada expressa a ideia de, tá? Sem com isso, né? É condição, consequência, concessão, comparação, causa, qual será? Tá? Vamos lá, para frente. Número 3. Ouviam-se ambos bocejos fortes como o marulhar das ondas. Gente, boceja, é isso aqui, tá? É bocejar. A partícula como expressa uma ideia de, esse como aqui. Isso aqui é a de comparação, é de causa, é de explicação, é de condição, é de proporção? Vamos pensar aí qual vocês vão marcar, ok? Próxima. 4. Podem acusar-me. 2 pontos, coloquei em amarelo. Estou com a consciência tranquila. Os 2 pontos do período acima poderiam ser substituídos por uma vírgula, explicando-se o nexo entre as 2 orações pela conjunção, qual delas, hein? Portanto, e, como, pois, embora, qual seria se tirar esses 2 pontos, colocar uma vírgula aqui, ó. Se tirar esses 2 pontos, colocar uma vírgula aqui, qual dessas ia dar sentido a essa oração aqui? Próxima e última, né? Aqui, número 5. Se não chover, irei à igreja. O termo destacado é uma conjunção. Será que é uma coordenativa conclusiva, uma coordenativa explicativa, uma coordenativa adversativa, uma subordinativa temporal ou uma subordinativa condicional? Qual será delas? Você decide aí, tá? Bem, chegamos ao final da nossa aula. Agora, você vai fazer e vai colocar o gabarito aqui, tá? Olha, gabarito, será a número 1. Qual será a alternativa? É a A, você marca. É a B, você marca a B, com um X, tá? É a letra C, marca. É a E, marca, tá? A 2, é a A ou é a C, você vai marcar com um X. Letra de número 3, né? Você vai marcar a A, a C, ou a B, ou a E, ou a D. E assim sucessivamente. Gente, chegamos ao final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham compreendido. Vocês podem ver essa aula aqui várias vezes, tá, querido? Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Beijo do professor de vocês, Reginaldo Souza. É isso aí, gente. Reginaldo Souza. Ensino híbrido. Sistema modular de ensino.